Seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o pastor Eliomar Paixão e você está na nossa Escola Bíblica Dominical. E vamos ver hoje a vontade de Deus no sofrimento. Olha, o tema aqui é fortemente trabalhado por Pedro na tentativa de consolar os seus leitores apresentando a ordem natural da vida cristã. Qual seria essa ordem? O sofrimento, depois a glória. Na sequência, eu vou estar mostrando para vocês aqui algumas questões importantes. 1 Pedro 3,17, Pedro diz assim: se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Veja bem, meu querido, minha querida. A primeira coisa que precisamos ter consciência é que nunca foi da vontade de Deus que sofrêssemos. O sofrimento humano é consequência da desobediência à perfeita vontade de Deus. O que Pedro está dizendo no versículo é preciso ver o contexto. Veja bem, havia algumas pessoas conhecidas dos novos convertidos que ficavam caluniando eles, zombando deles, porque eles agora eram cristãos. E Pedro disse que essas pessoas faziam isso porque os novos convertidos não queriam mais viver no pecado como eles viviam, como eles continuavam a viver. Aí então Pedro diz: meus irmãos, se isso faz vocês sofrerem, é melhor que sofram fazendo o que é certo. E o que é certo? Fazer o bem. Nesse caso, fazer a vontade de Deus. Fazer o que é certo. Ora, se fazer o que é certo para aquelas pessoas fazia eles sofrerem, e fazendo eles sofrerem, eles estavam fazendo o bem, logo estavam fazendo a vontade de Deus. Então, está tudo certo. Para Pedro, o cristão pode até sofrer fazendo o bem, porque o mundo é injusto. Mas se sofrermos fazendo o bem, logo estamos fazendo a vontade de Deus. E se estivermos fazendo a vontade de Deus, está tudo certo. Agora, é importante enfatizar o que disse no primeiro momento. Nós precisamos entender e ter muita consciência muito clara que nunca foi da vontade de Deus que nós sofrêssemos. Agora, se nós vamos sofrer, logo a vontade de Deus é que nós soframos fazendo o bem, fazendo o que é correto e não as coisas erradas. Ok? Ficou claro? Então, nós temos o primeiro tópico aqui, a exultação por ser contristado por provações. Ou seja, o fato de sermos provados proporciona ao cristão alegria. O cristão exulta-se por ser contristado por provações. É completamente ao contrário do que se espera. Se espera em qualquer circunstância que ao passar por dificuldade as pessoas se abatam. Pedro está dizendo, olha, exultem-se, se alegrem. É aquilo que o Jesus disse no Sermão do Monte. Alegrem-se quando isso vos acontecer. Jesus foi dizendo, né? Quando vocês forem maltratados, quando vocês forem presos, quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome, alegre-se, exultem, pois uma grande recompensa espera vocês lá nos céus. Tópico 2. Convicção do sofrimento de Cristo em nosso favor. Aqui no tópico 2, nós, em breves palavras, podemos dizer o seguinte: se Cristo sofreu e morreu por nós, nós precisamos ter convicção disso. É preciso ter convicção do sofrimento de Cristo em nosso favor. Por isso que quando a gente se converte, a genuína conversão, ela nos dá a compreensão real disso.
Não tem como eu me converter sem aceitar Jesus como meu Salvador, porque eu preciso ter convicção de que Cristo morreu em meu lugar. Cristo sofreu no meu lugar e precisamos ter convicção disso. Aqui no tópico 3, nós temos a tranquilidade com o sofrimento por causa da justiça. Ou seja, o sofrimento terreno será somente aqui. Ele não se seguirá no céu. O sofrimento terreno, ele é apenas terreno. Precisamos ter tranquilidade com o sofrimento por causa da justiça. No tópico 4, nós temos a segurança quando o sofrimento vier por causa de Cristo. Jesus mesmo falou, disse agora há pouco, lá no Sermão do Monte, vocês vão ser, e quando vocês forem maltratados, perseguidos por causa do meu nome, alegrem-se. Então, mantenham-se firmes. Vocês serão recompensados nos céus, é o que diz o Senhor. E aqui nós temos o tópico 5, a glorificação a Deus pelo sofrimento. Ou seja, em meio às dificuldades da vida, o cristão deve glorificar o nome do Senhor. Em outras circunstâncias, outras pessoas xingam, perdem o controle, perdem a noção, saem do sentido real, blasfemam contra Deus, fazem todas essas coisas. O cristão, em meio ao sofrimento, glorifica o nome do Senhor, nas alegrias e nas tristezas. Aprendemos muito bem isso com nosso amado irmão Jó, que disse para sua esposa ali no momento de angústia dela. Veja bem, Jó estava calmo, sereno, firme no Senhor. A esposa entrou em pânico, em desespero e disse para ele negar o seu Deus. O Jó disse, olha, você aceitou o bem de Deus com prazer e o mal não podes tu aceitar? E mesmo pensando que aquele mal estava vindo de Deus, Jó não pecou pela pureza do seu coração. Deus não levou aquela expressão de Jó como um pecado. Veja bem, Deus só olhou para a fidelidade do seu servo. Viu aí a diferença de duas pessoas? Podemos comparar aí uma pessoa genuinamente convertida e outra não. No meio da alegria, ela se alegrava por ter tudo. No meio da dificuldade, ela pediu para que Jó abandonasse a Deus. Olha que coisa terrível, né? Aqui no capítulo 4, no versículo 19, Jó diz assim, Pedro diz assim, por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Bem, pensando em tudo isso, qual deve ser, então, se a vontade de Deus, todas essas são a vontade de Deus perante o sofrimento, qual deve ser, então, a postura do cristão ante o sofrimento? Nessa sessão, Pedro faz duras exortações a buscarmos a santidade, abandonando os antigos hábitos. Ele falou isso com a igreja e fala isso conosco nos nossos dias. Assim, nós nos aproximamos de Cristo e viveremos uma vida irrepreensível. Pedro instrui aqueles irmãos que eles deveriam se manterem submissos ao governo, escravos deveriam se manter submissos aos seus senhores, as mulheres deveriam se manter submissas aos seus maridos. Então, aqui a santificação, a submissão. Quanto ao serviço, deveriam experimentar um amor intenso e sincero com os irmãos, servindo uns aos outros, à igreja e à comunidade, ao desenvolvimento espiritual, desejando o sólido ensino na palavra de Deus. Então, qual deve ser a postura do cristão em meio ao sofrimento? O cristão deve continuar buscando a santificação, sem a qual ninguém poderá ver ao Deus Todo-Poderoso. O cristão deve continuar buscando a face do Senhor, a presença de Deus. O cristão deve continuar abandonando seus antigos hábitos.
porque isso faz com que a gente se aproxime de Cristo e a cada dia vamos vivendo uma vida irrepreensível. Portanto, é preciso também continuar submissos ao Senhor, submissos às autoridades, submissos àqueles que prestamos serviços, submissos uns aos outros, marido à mulher, mulher ao marido. Hoje a gente tem a compreensão que essa submissão não é só da mulher para com o marido, mas é também do marido para com a mulher. Esta, então, é a tríade da postura do cristão perante o sofrimento, ou seja, a santificação, a submissão e o serviço. E aqui temos uma aplicação de Pedro para hoje. O sofrimento está presente na vida do cristão enquanto Cristo não voltar. Disso nós não temos como correr. Enquanto estivermos neste mundo, acabaremos vivendo todas as consequências que este mundo pode proporcionar, não é verdade? Então, como você tem respondido ao sofrimento? Com alegria ou com desânimo? É uma pergunta interessante. Reflita então nesta aplicação de Pedro para hoje. Tópico 3.2, Cristologia da Epístola. Aqui, para o vídeo não ficar muito longo, eu já vou fazer as explicações e vocês vão conferindo os versículos. Eu acredito que vocês leram e releram esta carta várias vezes, ok? Posso combinar assim então? Então eu vou pular os versículos e já vou para a explicação da compreensão que tenho acerca deles, ok? Então vamos lá. Aqui em 1 Pedro nós percebemos a presença de Jesus. Esta carta, Jesus é um dos principais temas abordados. Nesse primeiro versículo aqui, falando acerca da encarnação de Jesus, Pedro está querendo mostrar para seus leitores que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, que ele sempre existiu, que ele estava presente quando Deus criou o mundo, o que torna então Jesus anterior à criação. Apesar de eles terem conhecido Jesus ali fisicamente, mas Jesus sempre existiu. Apesar de Jesus ter se revelado a eles ali, através da encarnação, como narra nos evangelhos, Jesus sempre fez parte da pré-existência, ou seja, ele existiu antes de todas as coisas existirem. E aí Pedro quer trabalhar isso com seus leitores. Acerca da impecabilidade de Cristo, Pedro deixa bem claro nestas passagens que Cristo não pecou, que Cristo não cometeu pecado algum. Ele mostra para o leitor que Jesus, além de inocente, não havia pecado ao se revelar para o homem, ele não havia pecado através da forma que nasceu, ele não nasce com a herança do pecado vindo de Maria ou de José, que seja. De José não havia como mesmo, porque Maria concebeu por obra do Espírito Santo, né? Mas mesmo nascendo de Maria, ele não nasce com pecado, porque o Espírito Santo o envolveu de tal forma que o livrou, que o protegeu. A obra do Espírito Santo ali foi completa. Ele também está demonstrando, ele quer deixar isso claro, que Jesus não cometeu pecado nos seus atos enquanto viveu. Jesus não cometeu pecado falando, né? Palavra nenhuma saiu da sua boca torpe, palavra nenhuma de blasfêmia saiu dos seus lábios. Ou seja, Jesus não pecou de forma alguma. Ele quer trabalhar aqui a impecabilidade do Senhor. Aqui no tópico 3 nós temos a humanidade no sofrimento de Cristo. Aqui ele quer deixar bem claro para o seu leitor que Jesus, em momento algum, recorre à sua divindade para suportar o sofrimento pelo pecador. Jesus suportou o sofrimento ali na sua humanidade. Tudo ali não foi um teatro, realmente Jesus sentiu muita dor, Jesus realmente sofreu agonia na sua alma, como diz as Escrituras. Então, aqui eu coloco letra A de novo, porque eu gostaria de emendar esses dois, A e B, a morte de Cristo e ressurreição de Cristo. O que é que está acontecendo aqui? Lendo essas passagens, nós vamos perceber que Pedro quer deixar claro para o seu leitor que a morte de Cristo traz vida para aquele que o aceita como Senhor e Salvador.
Aí ele usa o batismo para falar da simbologia do novo nascimento que se dá apenas após a conversão do homem ao Senhor Jesus. Se não fosse a conversão, essa nova consciência do pecador não aconteceria. Isso faria com que a água só lavasse o seu corpo físico. Mas este momento é um momento simbólico de novo nascimento. Assim como Cristo morreu, o cristão também precisa morrer para esse sistema, morrer para este mundo. É uma morte aí espiritual, para viver uma nova realidade espiritual com Deus. Viver uma nova realidade, uma novidade de vida, como diz o apóstolo Paulo. Aí falando da ressurreição de Cristo aqui, a gente já emenda as duas coisas. Ok? Deu para entender? Este mesmo Jesus que conviveu conosco e morreu por nós, ressuscitou no terceiro dia, agora está à direita de Deus e tudo que há no céu, a serviço dele, está sujeito a ele. Ou seja, todos os seres celestiais glorificam o Senhor e nós devemos glorificá-lo e quando estivermos eternamente com ele, também o glorificaremos. Letra C aí, então, dando sequência a uma nova listagem, temos a glorificação de Cristo. A fé genuína do cristão resultará em louvor, em glória e honra. Ou seja, a fé do cristão será recompensada. Por isso que ele diz, quando Cristo se manifestar, o supremo pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Ou seja, teremos uma recompensa. O cristão precisa olhar para frente, olhar para o céu e não para as dificuldades que aqui passam, né? Resumindo, alegrem-se por participarem do sofrimento de Cristo. O sofrimento por Cristo, o sofrimento do cristão é temporário e vocês se alegrarão eternamente. É isso que Pedro está querendo dizer. Tá certo, meu irmão? Tá certo, minha irmã? Na volta de Cristo, todas as coisas serão consumadas e nos alegraremos eternamente no Senhor. Amém? Tópico 3.3, os dons espirituais. 1 Pedro 4,10 diz, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aí a tabela fica fácil percebermos aqui. Acerca dos dons. Por exemplo, quem tem o dom da oratória, Pedro disse, olha, se você sabe falar, se o seu dom é falar, fale de acordo com os oráculos de Deus. O que é oráculo? Oráculo é a palavra, é a revelação de Deus. Então, se você tem um dom de falar, fale, mas guiado, direcionado, com a palavra vinda do Senhor e não por si próprio. Era assim que os profetas falavam, né? Vindo de Deus. O profeta era boca de Deus. Se o seu dom é servir, sirva. Faça isso na força que Deus supre. Por quê? Qual a ideia disso tudo? Pois em todas as coisas, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Quanto às orientações que o Pedro deu aos líderes, o que é que nós temos aqui? A orientação que vem direto ao coração aqui do pastor, né, do professor, do diácono, de todos quantos são líderes. Preste atenção nisso aqui, meu querido. Ó. Ele diz o seguinte, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. E aí tem a tabela aqui para nós percebermos uma comparação. Veja bem. Não por constrangimento, mas espontaneamente. Não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores, e sim tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Mais uma vez, trabalhando aquela ideia de que o sofrimento é passageiro e que nós vamos um dia estarmos com o Senhor e receberemos a imperecível coroa da glória vinda de Deus. Portanto, devemos então cuidar do rebanho do Senhor, não por constrangimento, nem por ganância,
nem como dominadores, mas por espontaneidade, de boa vontade, e nos tornando e sendo modelos para eles, né? Então, esse é o exemplo que os líderes devem ter. E deve ser. O que é que Pedro fala acerca da família? Acerca da família, Pedro é bem direto. Pedro fala algumas coisas importantes aqui. Por exemplo, Pedro orienta como que o marido deve ser com a sua esposa. Ele orienta como a esposa deve ser com seus maridos também. É significativa a palavra de Pedro em relação às mulheres de maridos pagãos. Por quê? Porque, como eles não eram convertidos, alguns às vezes queriam impedir as mulheres de servirem a Jesus. Às vezes, na perseguição, eles entregavam as mulheres para os perseguidores. E aí, Pedro diz que as mulheres que eram esposas de maridos não cristãos deveriam ter muito cuidado com o comportamento em casa, com o testemunho. E ele chega a dizer assim, olha, vocês tenham sabedoria para que vocês ganhem os vossos maridos apenas com o modo de viver. Sejam sábias. Ganhem os maridos de vocês com a boca fechada. Porque nesse caso aí, em outras palavras, Pedro está dizendo, não vai ser através da pregação falada que vocês vão ganhar, porque eles não vão dar ouvidos. Mas quando eles verem o comportamento de vocês, o dia a dia de vocês, eles vão ser alcançados pelo Senhor. E aí, meu irmão, minha irmã, não dá outra, é alcançado mesmo. Para os maridos, Pedro disse que era para os maridos ter cuidado, porque a esposa é a parte mais frágil ali dos dois. Ele disse que é para honrar. E aí, para a esposa, ele diz, olha, vocês sejam submissos aos maridos de vocês. Como eu disse anteriormente, isso era bem naquela época em que as mulheres algumas chamavam até os maridos de senhores, né? Só que hoje nós precisamos ter a compreensão de contextualizar esse texto. E eu diria o seguinte, eu não diria que a mulher deve deixar de ser submissa ao seu marido hoje, porque as coisas estão diferentes, não. Eu digo o contrário, que as mulheres continuem sendo submissas aos seus maridos, mas que os seus maridos também continuem submissos às suas mulheres, né? Mulher seja submissa ao marido e marido seja submisso à mulher. O Paulo e o Pedro vai dizer, principalmente o Paulo, que o homem é dono do corpo da mulher, só que a mulher é dona do corpo do homem. Olha que coisa interessante. Há uma igualdade aí. Ok? Então, esses são os ensinamentos sobre a família. Então, nós temos a síntese da epístola, né? De forma comprimida, assim, se a gente fosse resumir, resumiríamos de que forma? Logo após a saudação, Pedro louva a Deus pelas bênçãos da salvação. Em seguida, ele chama os leitores para uma vida de santidade, amor e crescimento espiritual. Ele segue, então, e lá na frente ele exorta sobre a vida prática, como cidadãos, como servos, mulheres, maridos. Ele trata sobre a fraternidade, ele fala sobre a pureza. Pedro mostra as consolações daqueles que sofrem por amor ao nome de Cristo. Ele dá conselhos sobre os deveres dos ministros acerca dos líderes, né, da liderança da igreja, como devem ser, com seus liderados. Ele faz referência à humildade, à submissão e à vigilância. E ele termina, então, enviando saudações e proferindo a bênção apostólica. De forma bem sintetizada, esta é a epístola do apóstolo Pedro. Então, concluindo, o que nós podemos dizer? Podemos dizer que Pedro deixa bem claro que uma vida marcada por sofrimento também é fruto da graça de Deus. Lá em 1 Pedro 5,12, você pode ver isso. E que mesmo em meio a tais conflitos,
todos os que estavam em Cristo poderiam desfrutar de sua paz. E aí é importante, né, entendermos de que paz Pedro está falando. Como que em meio ao sofrimento uma pessoa pode desfrutar da paz? Pode. Aquilo que eu já expliquei em várias pregações da igreja, em várias aulas da escola bíblica. Olha, eu finalizo explicando aqui também. A paz que Pedro está falando é a paz que só Cristo pode proporcionar. E que paz é esta? É a paz que é diferente da paz mundana. A paz mundana é aquela paz que é passageira. Você, na maioria das vezes, apenas tem a sensação de paz. Para que tenhamos sensação de paz, nós precisamos ver a polícia, as forças armadas, nas esquinas, nas ruas. Isso nos traz sensação de paz. Mas a sensação de paz, ela é passageira, porque quando a polícia ou as forças armadas saem das esquinas ou das ruas, logo aquela sensação de paz vai embora junto com eles. Mas a paz que Cristo proporciona é uma paz que, em meio à turbulência, em meio a sofrimento, em meio a provações, a qualquer circunstância da vida, a gente ainda consegue senti-la. Ou seja, você até pode dizer, poxa, eu estou sofrendo, eu estou passando por várias situações, mas mesmo assim eu sinto a paz de Cristo. Esta é a paz que só Jesus pode proporcionar. Tá bom, meu querido? Então, nós temos uma aplicação para finalizar. Essa primeira epístola de Pedro, ela é um excelente manual de combate pela fé e perseverança diante de lutas. Aplique seus ensinos na vida diária e você verá Deus agindo na sua vida, agindo em você. Pega esse manual, que é a primeira epístola de Pedro, de como nós devemos combater pela fé as lutas, as dificuldades. Aplique esses ensinos e você verá Deus trabalhando poderosamente. Ok? Então, assim nós concluímos a nossa lição da primeira carta do apóstolo Pedro. Se você não fez a devocional da semana, que era baseada nesta carta, por favor, está aqui o quadro, faça. Caso você tenha feito, você já pode fazer a sua reflexão na segunda carta. Então, durante a semana, leia a segunda carta do apóstolo Pedro, que será a nossa próxima aula, ok? Próximo domingo. Vamos então agora, eu te convido para testar os seus conhecimentos. E aí você já sabe, aquele que errar mais, lava os pratos do almoço, tá certo? Vamos para a dinâmica Os Bereanos. E na dinâmica Os Bereanos de hoje, nós temos a primeira pergunta baseado nesta lição e na carta do apóstolo Pedro. Para Pedro, qual era a ordem natural da vida cristã? Glória depois do sofrimento? Sofrimento depois a glória? Sofrimento depois a alegria? Ou glória depois das provações? Tempo! Sofrimento depois a glória. Segunda pergunta. A postura do cristão mediante ao sofrimento é buscar a santificação, nos mantermos submissos ao Senhor e trabalharmos em prol do reino, ajudando uns aos outros, fazendo a obra de Deus na terra. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? Tempo! Verdadeira. Muito bem. Terceira pergunta. Na seção 3.3, acerca dos dons espirituais, qual a expressão que se refere à mensagem divina? Revelação, adivinhação, oráculo ou mistério?
Está lá na seção 3.3. Tempo! Oráculo. Quarta pergunta. Na seção 3.4, orientações aos líderes, qual foi a orientação dada por Pedro? Pastoreai o rebanho de Deus, orem sem cessar, preguem a tempo e fora de tempo, se preparem para a volta de Cristo. Tempo! Pastoreai o rebanho de Deus. Quinta pergunta. Na seção 3.5, ensino sobre a família, como as mulheres não tinham muita voz dentro do lar, qual a orientação dada por Pedro para ganharem seus maridos para Cristo? Seja ganho através das orientações dela, seja ganho pelo discipulado feito por ela, seja ganho sem palavras pelo exemplo dela, ou seja ganho através da pregação feita por ela. Tempo! Seja ganho sem palavras pelo exemplo dela. Sexta pergunta. Nesta primeira epístola de Pedro, aprendemos que ela é um excelente manual de combate pela fé e perseverança diante das autoridades, incertezas, enfermidades ou lutas. Tempo! Lutas. Sétima pergunta. Segundo Pedro, que sentimentos deveria ter aqueles que fossem coparticipantes do sofrimento de Cristo? Alegria, tristeza, queixas ou compaixão? Tempo. Alegria. Oitava pergunta. Pedro disse: a ocasião de começar o juízo de Deus é chegada. E começa por onde? Pelo mundo? Por Jerusalém? Pela casa de Deus? Ou pelos gentios? Tempo! Pela casa de Deus. Nona pergunta. Pedro recomenda que sejamos sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda em derredor, semelhante a que animal? Um leão? Uma serpente? Uma ovelha? Ou um lobo? Tempo! Um leão. Décima e última pergunta. Qual destas palavras aparecem mais vezes na primeira epístola de Pedro? Paz, regozijo, alegria ou sofrimento? Tempo! Sofrimento. E assim finalizamos. Oh, meu Deus. Cadê? E assim finalizamos a nossa lição da segunda carta de Pedro. Pronto, por hoje é só. Até o próximo domingo com a nossa 11ª lição, o estudo da segunda epístola de Pedro. Espero você. Até lá. Tchau.